e me colocam um contrato de 5 anos, mas com adendo, né? Pô, a gente precisa que você cresça pelo menos 4 centímetros. Olha, Júlio, tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Se desse errado, eu provavelmente ia pegar cerca de 20 a 30 quilos mórbido, né? Aquele ano que o Japão ficou estacionado, começou as placas tectônicas ir pra lá e pra cá, os caras tinham 8, 9 terremotos por dia, os caras brecaram todos os esportes no Japão por um ano. Eu achando que eu era azarado, né? Exatamente. Caramba, mano. Porra, mas Júlio, como que você foi parar de novo, né? Nesse negócio do futebol? Porque parei 6 anos, realmente. Fiquei obeso, pra você ter uma ideia. Cheguei a pesar 120 quilos quase. Caramba, Julião. Daqui a pouco eu já tava nas oitavas, daqui a pouco eu já tava nas quartas, daqui a pouco eu tava na semi. Um jogo mais cabuloso que o outro, fazendo milagre, os caras de olho, e collab com Casé TV, e Kings League daqui, coisa de lá, eu olhava o Instagram e Eu acho que esse crescimento da Kings que tá tendo, visibilidade, essas coisas, eles têm que vir com esse melhora de profissionalismo desse ponto de vista, né? É o que você falou, o entretenimento vai vir também do futebol. Se o futebol não tiver entretenimento, não tiver dando visibilidade, os atletas machucando, as estrelas parando de jogar, cara, vai perder o sentido, né? Uma mensagem que você possa dar através de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou para alcançar o que hoje você tem. Na vida, no esporte em si, né, você vai ter dor de qualquer jeito. Você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Pode não te levar no momento que você quer, mas ela vai te levar lá. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Esporte em Tudo e hoje a gente tá com um convidado aqui sensacional, experiente, famoso, celebridade aqui, ó, Júlio Carvalho. Tem uma carreira sólida aí no futebol, com busca aí de novos objetivos aí na Kings League. E sejam bem-vindos, Júlio, é um prazer conversar com você. Boa noite, Danilão, obrigado pelo convite. Giovanni, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, né? Uma casa que me acolheu, tem me ajudado muito. Nos conhecemos há mais ou menos uns 8 meses, né? Exato. Onde a Clínica Player começou a realizar um trabalho juntamente com o Fluxo na Kings League. E eu fui apresentado a essas grandes figuras que têm me ajudado. E hoje a gente está aqui para contar um pouco da nossa história. Boa, sensacional. Júlio, antes da gente começar falando de Kings League, eu queria saber um pouco mais de você, né? De quem é o Júlio, como começou no futebol, se sempre quis ser jogador de futebol, sempre quis ser goleiro ou não. Como que foi assim, o teu início? Cara, o meu início foi bem engraçado até. Eu venho de Botucatu, uma cidade muito forte na questão de futebol, né? Por muitos anos, Botucatu teve um dos principais times de futsal do Brasil, né? E eu cresci justamente nessa era. Então, dentro da minha família, meu pai foi jogador, tio, né? Tem alguns primos. Foi futebol? Foi. Chegou a jogar, subiu pro profissional do São Paulo. Que legal. Mas na época, pouca instrução, né? Voltou de férias para casa, tinha arrebentado, né? No Sub-17 pelo 15 de Jaú no primeiro ano, no segundo ano ele já despontou pelo São Paulo, aí tava naquela fase, né? Que eles chamavam do aspirante, que era o time B, né? E ele tinha jogado, acho que os 3 últimos jogos do brasileiro daquela época no finalzinho, né? As últimas 3 rodadas. Voltou para casa, foi jogar a Várzea, arrebentaram o joelho dele, ficou 1 ano sem poder pôr o pé no chão. Aí acabou a carreira dele ali, e ele foi voltar a jogar com quase 30 anos. Aí jogou pelo famoso Banespa também, naquele time fantástico de futsal que tinha Falcão, tinha Puxoco, tinha... Jogou com o Falcão? Jogou com vários, daquela era fenomenal do futsal. Ele já era um cara um pouco veterano, né? Mas toda essa rapaziada ele teve contato. Desculpa interromper, você falou que seu pai machucou o joelho e ficou 1 ano sem botar o pé no chão?
Um ano. Cara, como que era doida os pós-operatórios antigamente, E né? o pior disso, né? Porque antigamente o joelho aposentava. Exatamente, Não, cara. Ele tem até hoje sérios problemas, né? Por mais que refez cirurgias e tal, né? Hoje, se ele fica muito tempo numa posição, logo vem uma fraqueza muito grande na perna dele, ele não consegue sustentar. E é um cara que sempre treinou forte, você vê ele tem 62 anos, mas tá inteirão, né? Mas mesmo assim sofre. A dele... Na época se usava muito aquelas chuteiras, principalmente no interior, com fundo de prego, né? Sim. Não era bem uma trava, né? E deram uma entrada por trás e quase rompeu a veia dele, né? Eu esqueço o nome da principal agora, né? Mas até por isso ele teve que ficar um pouco a mais de tempo sem poder pôr o pé, porque eles tiveram que costurar. Se ela tivesse rompido totalmente, ele teria que amputar a perna. Então foi um negócio bem delicado, realmente. E aí, mas aí o Júlio? Aí não tinha essa influência voltando. do pai? Da família, de todo mundo, né? E foi engraçado que eu não era muito apegado ao futebol quando criança, né? Mas família, todo mundo era. E meus pais se separaram quando eu era muito novo, eu tinha 6 anos, né? Então, assim, já imaginou, né? Por pais separados, eu via meu pai uma vez, 2 vezes no ano. Quando era isso? Quando reunia a família, Natal, aquelas festas, né, grandes e tal. Só que daí, juntamente comigo, eu tinha meus primos. E os danados eram bom de bola, né? Então, para poder disputar um pouco de atenção, tanto do meu pai quanto dos meus tios, falei, vou começar a jogar bola, né? E ali fui, só que eu era muito ruim, cara. Pensa num cara que não tinha talento, não conseguia É igual o chutar. Danilo, então. Não chutava a bola, não fazia nada. E eu fui desenvolvendo através disso. Minha tia também era diretora de esportes de Botucatu na época, né? E eu sempre fui uma criança que gostava de praticar esportes. Não era tão focada no futebol, mas fiz tudo que podia naquela época, né? Como o Botucatu incentivava muito, karatê, tudo a partir de atletismo, também fiz algumas artes marciais, né? E quando deu ali mais ou menos quando eu estava com uns 8 para 9 anos, aí o futebol começou a vir muito atrás de mim. Aí eu já jogava no gol, tinha descoberto que era melhor eu ir para lá, né? Porque para frente não tava dando muito certo. O que acontece? Ou joga nas áreas quando é no campo, ou vai pro gol. Começa na frente ou no meio e vai indo pra trás, né? Vai vindo, né? O próximo era banco, né? Ainda bem. Mas esse é o problema. Eu já era tão ruim que eu já pulei essas etapas. Eu tava lá na frente, eu já vim direto para trás, né? Mas aí eu comecei realmente a me destacar muito. Até na minha escola, o meu melhor amigo de infância, o pai dele era goleiro também, então eu tinha uma competitividade muito grande ali com ele, porque tinha negócio de escolares, né, interclasse e tal, e eu fui pegando gosto. Aí a cidade também me chamou para defender o clube, né, onde eu já tinha alguns benefícios de escola particular e tal, e aquilo lá começou uma coisa a gerar outra, uma coisa a gerar outra. Quando eu vi, as pessoas estavam me levando para outras cidades, outros campeonatos, e até conheci o João Marcos, né? João Marcos foi um goleiro do Grêmio, foi goleiro do Palmeiras, chegou a ser convocado algumas vezes pela seleção brasileira, e ali ele apostou muito em mim, né? Pô, você tem um talento, um goleiro e tal, e começou a agenciar minha carreira naquele momento. Você tinha quantos anos ali? Ali eu tinha cerca de 13 para 14 anos. Ali foi um estralo que aconteceu, cara. Bem nessa época também minha mãe veio a falecer, eu morava com ela no interior, e eu acabei vindo morar com meu pai em São Caetano. Ali eu já tinha uma vasta experiência, né, no futsal por Botucatu. Na época ganhamos alguns paulistas, na época tinha a que chamava Taça Brasil, né, que era o único campeonato a nível nacional das categorias de base no futsal, né? Ganharam. Ganhamos também um ano que eu participei, então era uma máquina. Tanto é que Botucatu tinha uma parceria com Roma, né, da Itália. Muitos italianos vinham por causa da Unesp fazer tratamento e tinha esse intercâmbio, né, entre os clubes. Eu vim, falei,
bom, já que estamos no recomeço de tudo, eu sempre fui um goleiro mais plástico, né? Gostava de dar ponte, fazer aquelas defesas mirabolantes. E falei, bom, tá na hora então de tentar migrar para o campo. Tentei uma oportunidade no São Caetano, mas já existia aquele negócio de máfia, quem indica e tal. Fui jogar pelo Santa Maria, que era um clube varziano de São Caetano. Fomos campeões do Municipal, que era um campeonato feito pro São Caetano se preparar para o Paulista. Ganhamos deles até na semifinal, 3-0. E boa parte daquele time titular do Santa Maria acabou engrenando na categoria de base do São Caetano. E dali pra frente começou realmente a minha carreira. Eu moro com meu pai mais ou menos 1 ano e meio, e dali eu vou embora. Aí eu vou para Curitiba, fui pro primeiro ano na criação do Grecal, né, o Grêmio Recreativo Campo Largo. Então eu fiz parte do primeiro time sub-17 deles no Paranaense. Ali eu conheço o Jorge Luiz, que foi lateral direito, né, Cruzeiro, um monte de time, um cara consagrado também. De lá, né, de Curitiba, daquela região, ele começa a agenciar a minha carreira. E ali eu tenho o meu primeiro contrato na mesa mesmo, né, com o J. Malucelli, de 5 anos. Algo fantástico. Aí vem o primeiro baque. Né, ali o Jorge ele acaba sendo assassinado numa treta que teve lá, morreu com várias facadas, foi um negócio bem sinistro. E aquele negócio, né, o que indica se foi, o contrato foi rasgado no mesmo momento, né? E a partir dali veio até um desânimo, né? Poxa, será que vai? Eu tinha... Do Grecal eu fui pro Renault Vicente, que era um outro time de empresário muito forte lá. Eu fiquei cerca de 3 anos, mais ou menos, em Curitiba, né? Ali passei Grecal, passei Renault Vicente, um período curto no Atlético Paranaense e depois 1 aninho no Paraná Clube, né? Até surgir essa questão do J. Malucelli. Quando morreu tudo, voltei para casa, tava beirando já os 18 anos, aquele negócio, puta, né? Vamos parar, vamos trabalhar, vamos estudar, porque estava dando muita coisa errada, né? E é engraçado que o futebol ele é um mundo tão pequeno e de amizades, né? Um dia eu estava sentado na sala, eu tinha jogado com um zagueiro carioca chamado Ian, e ele havia assinado o contrato com o Valdir Pérez. Valdir Pérez tinha uma associação com o Marcelos, um empresário do Rio de Janeiro. Eles tinham um grupo e assessoravam alguns jogadores, né? Até nomes famosos como eles foram os primeiros empresários do Luiz Soares, né? Então tinha uma grande gama ali, né, de contatos. E na mesa ali, bateram um martelo entre eles, isso o Ian me contou depois de um tempo, né? Ele falou, pô, eu tenho hoje cerca de 40 atletas, né, e eu não tenho nenhum goleiro. Olha que loucura, né? Valdir Pérez, naquela altura do campeonato, não agenciava nenhum goleiro. Ele falou, pô, eu joguei com um cara ali no Paraná que era interessante e tal. Você não quer ver o DVD dele? Ele subiu no YouTube, tava começando aquele negócio de subir vídeos no YouTube, né? Não, vamos ver. Aí bateu o olho, né? E eu com 16 para 17, eu joguei o Paranaense, tanto sub-17 quanto sub-20, né? Então tinha bastante material meu naquela época. E ele ficou fissurado, gostou muito. Aí ele na hora já me passou o contato, na hora ele me ligou. Tal. Eu até achei que era brincadeira, né? O Valdir Pérez me ligando, né? Da onde, né? Aí ele explicou, não, tô aqui com o Ian, jogo com você e tal. Tô indo para São Paulo na próxima semana, gostaria de bater um papo, né, com o seu pai. Eu falei, tudo bem, né? Vamos marcar essa reunião e tal. Veio, assinamos meu primeiro contrato com ele de 5 anos. Ali eu entendi que você precisava realmente ser assessorado no futebol, né? Porque sempre que eu fui para algum lugar era aquele negócio, né? Você vai ficar uma semana, chegava no sábado, não, segunda fica aí de novo. Mas e aí? Chegava no sábado, segunda de novo. Você ficava 3, 4 meses no lugar sem um contrato, até alguém falar que você ia ficar, né? Nem ajuda de custo tem, né?
Olha, a maioria não tinha, né? E é aquele negócio, né? Sem expectativa se vai dar certo ou não também. E a maioria é muito limitada, né? Esses dias até eu vi também num podcast e rachei o bico com isso, né? Que a gente vivia à base de salsicha, né? Porque a maioria dos clubes era isso: arroz, feijão, salsicha, salsicha frita, salsicha no, milanesa, no molho, no macarrão. Era uma coisa engraçada, né? E a partir daquele momento, as minhas chegadas nos clubes foram diferentes. Né? Eu já chegava com uma estrutura, com o meu quarto, com a minha casa, né? Com um contrato na mão. Então ele chegou a me levar para o São Paulo. Na época eu fiquei um mês, isso realmente, né? Os caras queriam me ver. Fiquei um mês em Cotia. Aí depois fica mais um mês, fica mais... Então, nesse daí um mês chegou, né? Mas ali foi um ponto que dividiu um pouco o norte da minha carreira, né? Ali, quando eu chego no São Paulo, né, aquela baita estrutura, eu sou 9'2", então olha a safra que existia, né? 9'2", principalmente no gol. Tinha o Léo, que era a seleção brasileira, né? David, era assim, só goleiro animal mesmo no São Paulo, 9'2", né? E os caras gostaram muito de mim, só que eu não sou um goleiro alto, né? Eu tenho 1,84 m e já naquela época já era considerado... Hoje é considerado baixo mesmo, né? Mas naquela época já era considerado um média estatura, né? O São Paulo me apresenta um contrato de 5 anos, porque os avaliadores lá colocaram eu na parte técnica, né? O que chamou muita atenção deles foi a parte técnica e me colocaram em pé de igualdade com o Léo, que era o titular deles, era titular da seleção brasileira sub-17 naquela época. O Breno tava nessa época também, não era? O Breno? Tava também. Então tinha... O Breno foi na seleção, inclusive, né? Também. Ixi, ali, mano, você olhava o time titular sub-17 do São Paulo, você rachava o bico. Era 3 que não era a seleção brasileira. O resto era praticamente a base da seleção brasileira. Categoria abaixo. Todos eles estavam, de alguma forma, né? Já tinha começado aquele negócio de seleção sub-16, 17, 18, ano fechado também para alguns campeonatos, né? Então todos eles ali praticamente... já tinham sido convocados. E me colocam um contrato de 5 anos, mas com adendo, né? Pô, a gente precisa que você cresça pelo menos 4 centímetros. E já era mais popularizado a questão do tratamento hormonal direto na espinha, né? Foi até o que o Messi fez e tal. Mas ele era aconselhado por uma criança, né? Você fazer sem risco até os 12 anos. Eu já estava para completar 18, né? Então ali até fui com o fisiologista na época da seleção brasileira, fui lá para Araraquara, né? No consultório dele particular, o Valdir foi comigo. E ele foi muito honesto. Olha, Júlio, a gente pode fazer, só que é 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Como é uma aplicação direta de hormônio, se desse errado, eu provavelmente ia pegar cerca de 20 a 30 quilos mórbido, né? Que eu não iria parar. Então você imagina, um cara de 1,84 m, na época eu já pesava ali meus 70 e poucos, com 30 quilos mórbido, ia acabar a carreira. Já era, acabava ali. Ia ficar lá respaldado por ele 5 anos, com certeza, mas também era um salário né? mínimo, né? E ia ficar lá encostado. Então não aceitei e o Valdir me levou na época para o União São João de Araras, que foi outra situação legal. Ali foi um ponto bem interessante, um clube que eu fico quase 4 anos e eu chego para o Sub-20. Só que até um diretor era o Belotto, pelo que eu vi recentemente que eles voltaram às atividades, continua sendo ele, o presidente Zé Maria, todo mundo da velha guarda tá lá ainda, né? E na comunicação com o Valdir eles erraram as datas e eu chego uma semana antes da apresentação do Sub-20. Só que o elenco profissional para a Copa Paulista já estava treinando. Nossa. E o pessoal fala, mano, já tá aí, tá com malicure, os caras vão separar aí o seu quarto aí, você fica aí e treina, né? Mas beleza, e fiquei lá. Chegou no sábado, né, o último treino, como era pré-temporada, era 2 períodos todo dia, né, de segunda a sábado, né? Acabou sábado, eu falei, não, legal, né? Mas eu vou ficar, aí eu cheguei nele e falei, Belotto, né, eu vou ficar no mesmo lugar,
já na segunda o pessoal tá aqui, como que eu faço, né, caipirão? Eu não conhecia a metodologia do clube, fui perguntar, né? Falou, não, garota, fica tranquila que o treinador de goleiro gostou de você. Você já vai ficar no profissional, vai ficar como terceiro goleiro. Nossa, olha, velho, que doideira, cara. Deu certo, cara. E dali. Vocês têm uma dica aí, vai fazer um teste? Chega uma semana antes. Chega uma semana antes, pode ser que dê certo. Sempre dá certo. Eu ia ter que dormir na rua, mas... Hoje em dia tá mais perigoso. Os caras eram Arroz, mais... feijão e salsicha. E ali, cara, foi assim, uma cidade que me acolheu muito. As pessoas lá respiravam União tinha já uma tradição muito forte no interior, uma estrutura, um clube muito bem estruturado. Então, CT, poxa, a gente tinha um CT, 5 campos, era do lado do estádio. Então, até o próprio alojamento, por mais que ele era abaixo ali das arquibancadas, bem dividido, estruturado, limpinho, com zelo, né? À frente do estádio existia um condomínio com algumas casas, né, mais para os atletas profissionais. Eu era o Zé Ninguém, né, então meu primeiro ano eu fiquei ali mesmo debaixo das arquibancadas, né, mas logo depois eu dividi casa também lá, e foi um start assim. Eu conheci o professor Libaia, né, ele era um preparador de goleiros do interior, praticamente todos os times ali da região ele foi treinador. E ele tinha sido um goleiro muito famoso no interior também. E ele era um cara de 1,70 m. Baixinho de tudo, cara. Mas esse cara, ele conseguiu transformar o meu futebol. Ele me deu a oportunidade, né, de ficar ali. E, logicamente, o futebol tem os seus ciclos, né? Então ele ia e vinha. Também trabalhei com o Zé Carlos, que tinha ficado muito tempo na Arábia. Trabalhei com o Bruno, que era um goleiro que tinha sido formado de Araras lá, depois virou treinador de goleiros. Mas o professor Libaia, cara, ele realmente transformou o meu futebol. Ele me deu essa oportunidade, me deu a chance de conviver com alguns goleiros já cobra, né? E ele não tava nem aí comigo, não. Ele arrancava sangue dia após dia. E eu vi que em questão de 1 ano e meio, mais ou menos, eu realmente tinha deixado de ser um jogador, né, de categoria de base. Tava pronto para jogar. E eles foram me dando algumas oportunidades. Como eu subi muito novo, eu em 3 anos e pouco, pode-se dizer que eu fiz 7 jogos oficiais, né? Aí veio uma questão de uma treta, né, entre o Valdir Pérez e a diretoria lá, porque assim, naquela época, não sei se ainda até hoje até o dia que você um dia antes de você completar o 21, eles não precisavam me profissionalizar no papel, e eu podia jogar no profissional. Então eu tinha um acordo por fora, ganhava um pouco a mais, mas para eles era menos custoso, né, como é até hoje, me ter como profissional, porque eles teriam que pagar imposto, tal. Aí veio essa, porque nesse último ano eu já estava bem, né, visto, né, eu já tinha superado essas barreiras do presidente por causa da estatura, passava segurança, então eu já ia para o banco direto, né, eu ia ser o segundo, o imediato para 2, só que tinha que me profissionalizar, porque eu ia completar os 21, né. Aí o que aconteceu? O Valdir estava na meia, né, como se diz no futebol, com uma proposta para mim do Japão, que algumas semanas antes tinha ido um grupo de coreanos lá, e alguém de lá falou de mim para um outro empresário japonês, chegou nele, realmente era uma proposta muito forte. Mas para ele morder um negocinho a mais, eu também tinha que ir como amador para me profissionalizar lá, já pelo time japonês, né? Porque o cash, né? As luvas ali ia ser muito maior, tanto para mim quanto para ele. Nisso vai treta para cá, treta para lá, vai para cá, não. Aí saí, não me escreveram mais o Paulista, vim para casa. Nesse mesmo ano, foi aquele ano que o Japão ficou estacionado, começou as placas tectônicas ir pra lá e pra cá, os caras tinham 8, 9 terremotos por dia, os caras brecaram todos os esportes no Japão por um ano, porque não tinha segurança de locomoção. E eu achando que eu era azarado, né? Exatamente, caramba, mano. Aí eu fiquei, porra, não é fiquei possível, 4 velho. anos ralando lá, que nem um animal, mano.
Fiquei 4 anos ralando. Na hora que ia comer o doce, não deu. Aí ia pro Japão lá, pô, legal, tava felizão, ia ganhar bem, mano. Eu realmente, pra um caipirão, era papo como se hoje em dia eu tivesse ido pra ganhar 50 mil reais por mês, com 20 anos, né? Contrato longo e tal. Então o negócio era legal. Mas não deu certo. Aí esse cara vira pra mim: olha, Júlio, acabei de comprar, não deu certo lá também, acabei de comprar o Araçatubense, que estava falido, né? Vou montar um time só de jogador meu e a gente vai ter que subir desde a B. Olhei pra ele e falei: sério mesmo que você tá me falando isso? Eu fiquei quase 4 anos lá comendo pão, né? Na hora que eu vou jogar a 2, que eu vou realmente ter algumas oportunidades, você quer que eu jogue a B, mano, a 4ª divisão? Aí você tá me quebrando, né? Papo vai, papo vem, eu já tava com 20 e poucos anos ali, 21, né? Tinha completado. Ele quer saber de uma coisa, meu? Esse negócio não é pra mim mais, não. Eu já tinha ficado 3 meses em casa, aí larguei ele, ainda tinha um contrato com ele de 3 anos, só que isso, uma pessoa do benzaço. Ele realmente, enquanto, né, até no último ano nosso de contrato, ele chegou a falecer, né? Mas nos 2 anos seguintes... Começando a ficar com medo de trabalhar com ele. Você viu? Cuidado, hein, velho, fazer uma... Mas ele já era velho, física né, jura aqui, velho. Mas ele já era velho, né, mano? Ele gostava do... Aí, ó. Tomando monjar aqui, ó. Ele gostava do mel, né? Mas aí ele me ligava bastante, né, com opções e tal, mas ele nunca deu aquele checkmate. Pô, você tem contrato, você tem que cumprir. Não, ele sempre foi um cara parceiro. Mas é aquele negócio, quando me bateu o arrependimento, né, de ter largado tudo aquilo que eu tinha trabalhado, né? Porque você é jovem também, imaturo, toma decisões no emocional, né? Às vezes vaidade, né? Eu coloco verdade. Muito isso, e até pro meu filho hoje em dia. Mas aí já era tarde, né, mano? Porque o futebol no Brasil, irmão, se você ficar 1 ano fora... Perde muito. A geração que tá vindo, ela vem te engolindo, vem babando, né? E o futebol ali morreu pra mim, cara. Fiquei 6 anos sem nem chutar uma... E assim, quando eu falo de não chutar uma bola, realmente. Quem fez faculdade comigo, que eu fiz, né, na Universidade de São Caetano, eles nem sonhavam que eu tinha sido jogador de futebol. Eles foram descobrir isso, né, aquelas amizades antigas que perduram, né? Eles foram descobrir que eu tinha sido jogador por causa da Kings League. É mesmo? Quando eles me falaram: mas o que você tá fazendo ali? Mentira. Aí você fez educação física? Nada. Aí todo mundo sempre me fala isso, né? Só que eu não gostava muito dos outros esportes pra eu ensinar, pra eu ter que aplicar e tal. Meu negócio era futebol, né? Eu fui fazer administração, não sabia o que fazer, que né? Legal, boa. Aí meu pai falou: pô, cara... Aí você foi com quantos anos você entrou? Uns 20 e poucos? Eu tava com 22 legal. anos. Aí eu fui fazer administração, comecei a trabalhar, aí um amigo, né, não sabia muito realmente o que fazer, né, só que eu tinha morado numa porrada de lugar, né, e o pessoal, um amigo chegou em mim e falou: Júlio, você é um cara muito comunicativo hoje, né, acho que esse negócio de você ter que ter saído muito cedo de casa, lidar com pessoas, se acostumar, né, se adaptar ao ambiente, pô, por que você não vai para as vendas, né? Falei, pô, interessante, né? Aí eu comecei, trabalhei em shopping, né? Depois aprendi as vendas, né? Não sei se vai chegar no Wagner e Amundo, obrigado. Você foi um cara que estruturou a parte comercial para mim. E ali aprendi, ali depois eu fui para o banco, trabalhei 1 ano no Bradesco. Só que ser comercial para banco é a pior merda que existe, né? Porque eles colocam limite de comissão, você trabalha e a maioria do dinheiro fica para eles, né? Ali, nesse processo, eu conheci também, através do meu primo, o Eduardo Tangioni, hoje um mestre também, se você estiver vendo, obrigado por tudo, dos consórcios, né? Na época ele era gerente, hoje é um player fudido mesmo, né? No ramo de consórcios. E me deu uma oportunidade e ali eu comecei minha carreira no consórcio, né? Então, vendedor, supervisor, galguei, né? Trabalhei na Embracon, depois trabalhei na Porto Seguro, até desenvolver a minha empresa, que é o Consórcio Certo. Então, hoje são 13 anos de área comercial.
Mas uma pergunta, né, que você até chegou a tocar, né? Porra, mas Júlio, como que você foi parar de novo, né, nesse negócio do futebol? Porque parei 6 anos, realmente, fiquei obeso, pra você ter uma ideia. Nossa, sério, mudou o estilo de vida total. Total, cara. Cheguei a pesar 120 quilos quase. Caramba, Julião. Esse era, velho. esse era o peso que eu tinha quando eu resolvi retornar ao futebol. Meu filho nasce, né, até na época estava em gerência, tal, aquela loucura, né, não dormia. Eu assumindo ali a parte de Santo Amaro da empresa, morava em Santo André, era uma loucura, né? Então, só comia porcaria também, né? E meu filho foi engraçado que, porra, nenê, né? Normalmente eles ficam vidrados muito na televisão em desenhos por causa das cores, né? Que é colorido, aí eles ficam sentadinhos lá, regala aquele olhão. E meu filho, logicamente, como os outros, ele fazia isso com os desenhos. Mas me chamava a atenção que quando eu tava rolando futebol, ele tinha o mesmo comportamento. Ele ficava vidrado assistindo junto comigo. E aquilo me chamou a atenção até ele fazer 10 meses. Ele fez 10 meses e pai, né, corujão, sempre dá uma bolinha, né, um negócio e tal, né? E tinha uma jogada, né? Sempre ficava uma jogada ali perto do sofá e tal. E esse moleque, antes de andar, ele escorou, aí de tanto ver na televisão, né? Ele conseguiu escorar no sofá, ficar meio de pezinho se equilibrando e começou a chutar a bola antes de andar. Nossa! Eu olhei aquilo, eu falei... Só bateu o frio da Europa, né? Não, É uma placa tectônica mexeu ali, Daniel. aquilo lá, cara, mexeu comigo, né, cara? Não só por isso, né, mas o início da minha história no futebol, ela só existiu por uma necessidade de aproximação com o meu próprio pai, né? Aí já te deu um gatilho. Me deu um gatilho, pô, veio uma nostalgia e tal. E eu falei, pensei comigo, até comentei na época com a minha mulher, né? Minha mulher também só foi descobrir que eu tinha sido jogador de futebol profissional 1 ano depois que estava comigo, por causa de um churrasco de família, porque nem nisso eu tocava no assunto. Guardava lá dentro mesmo. Tinha virado uma frustração real para mim, né? E até comentei com ela, falei, puta, mas 120 quilos, né? Aí naquela bebia, fumava, né? Quando alguém chegar das antigas e fala, caramba, Júlio, você jogava muita bola. Meu filho vai olhar e vai dar risada, né? Ele não vai acreditar que esse cara que tá na frente dele jogava bola de verdade, né? E ali me bateu, e eu tinha mudado para Sorocaba, né? Que também é uma cidade, até por causa de trabalho, né? Uma cidade que respira futebol, em todos os sentidos, né? Eu também precisava me relacionar na cidade para poder vender, né? Descobri que a maioria dos empresários da cidade, diretamente ou indiretamente, estava ligada a um clube varziano, porque eu sinceramente não conheço, né, outra cidade assim, mas de estatuto, se eu fui atrás, né, comercial, estratégia, né, mas de estatuto em Sorocaba existem 248 times. É mesmo? Fora os que não têm sabia. estatuto. É mesmo? Tá. Lá é a cidade que tem mais divisões, né, na várzea. Lá são 4 divisões. Caramba, eu não sabia não. E a última, então são as 2 primeiras divisões tem 20 times, a terceira divisão tem uma média de 40 times, se eu não me engano, é isso. E a última tem ano que dá 70, 80 times, é um negócio colossal mesmo, como também tem o Cruzeirão, né? Que é o de futsal também, que é hoje o maior campeonato amador de futsal do mundo, né? E isso tá em Guinness e tal. E eu falei, pô, vai ter um melhor momento para eu voltar, né? Só que, pô, 120 quilos, 6 anos sem chutar uma bola, né? Imagina um treinamento de goleiro, né? Nossa senhora. Então, 6 anos era muita coisa, cara, muita coisa. Muita coisa. E eu fui indo, olha pra você ver, cara, eu voltei para não passar vergonha pro meu filho. Aí daqui a pouco eu comecei a ganhar moral na cidade. Então, comecei só brincadeira, aí já fui chamado para jogar um campeonatinho paralelo, daqui a pouco eu já estava jogando a 3ª divisão lá, a 2ª lá, comecei a ter convites de outras cidades próximas ali para ter
jogar a primeira divisão, segunda divisão também, começou a vir título, e aí você já tem aquelas panelinhas prontas, né, que montam, que nem tem aqui na Várzea de São Paulo, né, também tem os caras que rodam as cidades juntos, né. Aí chegou um momento que os próprios caras falaram, olha, mano, melhor, não sei se esse cara vai jogar ou não vai pro nosso time, mas é melhor nós trazer ele para nós, porque ele começou a ferrar os nossos projetos, né? Então é melhor ter com a gente do que contra a gente, né? E aí eu comecei a conhecer uma galera fenomenal, gente que vive da várzea, que hoje tá assustador, né, os valores, e desenvolver. Nesse meio tempo também existiu o projeto Sorocaba Futsal, né, que disputou as principais competições de futsal no Brasil, então Liga Nacional, Copa do Brasil, Paulista, Copa São Paulo, e eu conheci o idealizador desse projeto, logo ele me chamou para jogar no primeiro ano, no segundo ano eu já virei capitão dele, ele é também uma pessoa muito influente hoje no mundo da Kings, né, e eu fui até onde deu para ajudar ele, aí eu com essa crescente da várzea também, né, no interior não se paga tão bem a questão do futsal como se paga em São Paulo, né? E aí eu comecei a ter que escolher, né? Eu tava numa crescente muito grande no campo, falei, não dá, né? A gente tem que filho para criar, né? Então conversei com ele, ele entendeu também, e por um breve tempo nos distanciamos, né? E um belo dia esse cara me liga de novo, né? Quando foi existir o primeiro projeto da Kings no Brasil, né, que não era nem a Kings Brasil, foi quando se criou o time da Fúria e do G3X para jogar o Mundial no México. Isso em 2022? 24. Aí ele era auxiliar, juntamente ali com o velho Vamp, né, do Apocão no G3X. A esposa dele, a doutora Nana, fazia parte da comissão também, Larissa, que até hoje é fisioterapeuta do G3X, então essa era a base da saúde, né, do Sorocaba. Ele me ligou, vamos. Então o G3X começou em Sorocaba? Não, o G3X é de São Paulo mesmo, mas esse pessoal, então o Roma, a doutora Nana, a Larissa, que é a fisio, eles são todos de lá, né? E ele me ligou porque existia assim nessa época um draft, só que não era bem um draft, era indicação, né? E se montou os times assim. E ele me ligou para eu ir para esse time, né? Só que aí quando não é para ser, não é, né? Não, mas se for outra peranta tectônica aqui, aí pronto. Negócio triste, cara. Eu tava sem passaporte, mano. Aí beleza, e era no México, os caras não, vai atrás de fazer que nós segura aqui o rojão. Aí não sei que BO que tinha dado, a Polícia Federal ficou um mês sem emitir passaporte. Aí era bem nessa época que eu precisava ir. Aí eu peguei, passou essa oportunidade e nós ficamos de novo. Uns 3, 4 meses sem se falar. Aí ele me liga de novo. Porra, Júlio, o projeto lá foi sensacional, tal, a audiência foi maravilhosa no Brasil, e o homem, né, que é o Piquet, né, os caras brincam, o homem vai fazer a Liga Brasileira, cara. Vai fazer a Liga Brasileira. Tá, Roma, mas e aí? Como que nós, né, vamos participar desse negócio? Aí ele me deu todas as diretrizes, né? Não, você tem que pegar um vídeo seu, né? Faz como se fosse um DVD, até 1 minutinho, tal. Esse é o esporte lá fora, olha o que os goleiros de lá fazem. Coloque lances, né, que vai chamar a atenção e manda lá para os espanhóis, que eles vão, não sei quantos, mas eles vão escolher uma base para chamar. Tá bom. Enviei, aí reza a lenda, né? Ninguém tem esses dados, mas parece que foram 7.000 inscritos que enviaram. Desses 7.000, eles convocaram 400. Aí esses 400 participaram da peneira, né? Que os caras chamam de tryout. Eram 100 por período, né? Foi um sábado e um domingo, 100 de manhã, sábado de manhã, 100 sábado à tarde, 100 domingo de manhã e 100 domingo à tarde, né? E eu acabei indo nesse bolinho, né?
Ali, acho que um dia de sorte, inspirado, não sei, mas eu realmente fechei o gol e acabei... As duas maiores notas gerais, né, de até acho que 3, 4 gerais, foram de goleiros. Então, até vocês conhecem, o JP, ele teve a maior nota do draft, ele morreu com 85, e a minha foi a segunda maior, que foi 84. Então, um cara que não era conhecido tanto nesse cenário de futsal, mas chamei a atenção por causa da nota, né? Aí passaram-se algumas semanas, aí eu comecei a ter sondagem dos que seriam os treinadores, né? Eu não sabia, né? Também não acompanhava esse universo, mas comecei a ter sondagem daqui, sondagem dali, conversa daqui, conversa de lá, e eu falei, vamos aguardar, né? Por quê? Eles iam fazer uma lista desses 400, eles iam escolher 180 para ir para aquela encenação, o draft e tal, que foi, né, televisionado pela Cazé, você ficava sentadinho, que nem na NBA mesmo, ficava lá todo mundo, coquetel, sentado esperando alguém chamar o seu nome para ver se você ia, né? Porque dos 180 que foram para aquele dia, só 100 foram escolhidos, então 80 ainda voltou triste para casa, né? Nossa. Aí eu tava naquela ali, só que eu... Puta, como eu já tinha recebido algumas ligações... E a nota foi boa? E a nota foi boa, eu falei, mano... Vai rolar. Possível, alguma coisinha vai rolar. E o draft e a Kings, puta, que negócio que legal que foi acontecer na minha vida, que é a Kings League, cara. Te falo isso porque o dia do draft era na segunda-feira. Na quinta que antecedeu, me liga o Paulo Neto, treinador do Fluxo, né? Pô, Júlio, tal, sou o Paulo Neto, você é o treinador do Fluxo, tal. Ouvi falar de você muito bem, tive algumas referências até no interior, mas eu gostaria de ver o seu futebol. Eu vou trazer alguns jogadores aqui no domingo na casa do Zé Roberto. Pô, eu palmeirense roxo. Nossa. Né? Casa do Zé Roberto, cara. Pô, pra bater uma bola, conhecer algumas pessoas. Você não tá? Vem. Tá. Só manda o endereço e a hora que a gente... Que é a casa do Roberto de São Paulo? Alphaville, né? Uhum. Aí peguei um daqueles terra, sei lá, que tem 1, 2, 3. O negócio você olha lá, o negócio é como uma casa tá aqui, a outra tá mansão, tá lá na casa do chapéu. É um negócio de louco mesmo. Aí fui, puta, mano, já conheci o Zé Roberto, né? Era um ídolo. Aí você olhar o cara... Porque a gente vê ele assim, né? E às vezes, principalmente com esse mundo hoje digital, né? A gente olha e fala, mano, não é possível que esse cara faz essas coisas mesmo, que ele é disciplinadão assim, né? Isso aí é marketing, né? Aí você vai conhecer o cara, mano. Porra, mano, ele é assim, mano. Ele é bitolado por treino. E um cara assim, puta, de uma humildade. De uma humildade. Tava eu, porque aí eles chamaram eu, né, e um outro goleiro também, fugiu o nome dele, mas eles estavam sondando quem seria o titular deles, né? Então levaram eu e esse outro moleque que eram as opções dele, né? E eu, né, trocando uma ideia com esse moleque, falei, caralho, mano, que quadrinha maneira, né? Porque, pô, Caio, aqui não dói, né? Deve ter alguma coisa diferente. E ele... tava ali antenado, né, escutou. Daqui a pouco ele olha, esse cara sentado do meu lado no chão mesmo, da quadra, assim, sentou. Falou, goleirão, gostou, né? Falei, pô, eu tava conversando com ele aqui, tal, macio. Ele, não, é que eu trouxe a mesma tecnologia lá do Aliança de fora, eu que liquei pros caras lá, se liga. Aí ele sacou do carpetão aqui, olha tal, olha isso aqui, tá, é por isso que é tal. Falei, nossa, velho, falei, caramba, mano, sempre que tiver uma bolinha aí, pode contar com ele. Aí ele deu risada e, pô, foi um cara que treinou com a gente, participou do primeiro split, jogou, né? Na hora do vamos ver mesmo, que foi o jogo contra o Nivelados na quartas de final, que valia a vaga pro Mundial, esse cara levou a medalha, a camiseta do Mundial, com o autógrafo de todo mundo, fez aquela preleção, sabe? Coisas que eu na vida nunca imaginava poder retomar, né? A gente tem quando a gente tá, né, galgando o início da carreira. Mas depois você não acha que o auge vai vir mais, né? Não, poxa, isso daí aconteceu comigo, eu tava com 32 anos, cara. Quem que vai ter acesso a essas pessoas, ter essa visibilidade no futebol com 32 anos, cara? Então, assim, eu encarei a Kings League inicialmente, né?
de uma forma muito de network, né? Pô, conhecer pessoas, estar em lugares diferentes, em ambientes diferentes. Só que em muito pouco tempo ela picou mesmo e me deu aquela gana de, pô, eu acho que eu realmente posso, acho que esse negócio vai pra frente, eu acho que é uma modalidade que veio pra ficar, acho que vai ter um legado, vão ter inúmeras temporadas pela frente, e ali eu vi, pô, se eu tinha o sonho, né, a partir do que o João Marcos colocou dentro do meu coração, depois veio o Valdir, que foram goleiros de seleção brasileira, goleiros que deixaram legado, história, né, por futebol tradicional mundial, por que eu não posso ter isso, né, agora com a Kings League, né? Pô, eu não vou ser hipócrita ali, achar que eu vou ficar milionário com isso, mas nunca entrei no futebol pensando no dinheiro. Para mim, se ele viesse, ia ser consequência, né? Acho que ele sempre teve um intuito na minha vida de legado, de deixar uma história para alguém, né? De ser uma história de superação, de inspiração, de trabalho, né? De companheirismo, lealdade, que são fundamentos dentro do futebol para mim, que são tudo, você traz né? Pra vida, né? Pra vida, que é o que eu tento passar pro meu filho. E eu hoje vivenciar tudo isso. Fomos pro Mundial, então eu até então, né, tinha tido essas opções lá atrás de ir para fora do país, mas nunca deu certo. E não contei todas as histórias tristes, não, tá? Então, Nossa senhora! Imagina se conta, Dani já tá bem com medo aqui, ó. bem resumida, né? Mas não tinha tido a oportunidade de sair do país ainda, cara. Ainda mais para jogar bola, né? Aí do nada tô lá em Paris, cara. Do nada tô lá, tô disputando, passaporte saiu. Saiu, depois fui pra lá. Aí você pega o primeiro jogo, a fase de grupo, daqui a pouco eu já tava nas oitavas, daqui a pouco eu já tava nas quartas, daqui a pouco eu tava na semi, e um jogo mais cabuloso que o outro, fazendo milagre, os caras de olho, e collab com Casé TV, e Kings League daqui, coisa de lá, eu olhava o Instagram, e falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo na minha vida? A marca vindo, trocar ideia, patrocínio, pô. Você nem imaginou que ia isso acontecer de novo? Nunca. Olha, hoje, muito obrigado, N1. Vocês moram no meu coração de verdade. Mas era uma marca, cara, que eu usava antes de ser patrocinado. E eu tive um problema por causa do salão no quadril, né? E ele virou crônico, então eu tive que lidar. O Danilão sabe, ele não tem o que fazer, mano. A gente fortalece e tal, mas ele já foi, né? Não tem o que fazer, né? Só dá pra lutar contra, né? E eliminar um pouco de dor, né? Mas já existia isso, então você imagina um cara voltando a jogar com 120 quilos, que já tinha esse problema, impacto, bolsite explodia, né? E eu via que tinha aqueles shorts de rugby, né? Com proteção e tal. Eu comecei a comprar esses shorts de rugby, até que o cara que fazia aqui no Brasil, um que encaixou legal, parou de fazer, né? Eu falei, nossa, acabou minha vida agora, né, cara? Aí um dia eu tava ali pesquisando, isso há muitos anos atrás, cara, muitos anos mesmo. Aí apareceu esse N1, uns shorts de proteção aqui, eu falei, nossa, meu, esse daí parece de verdade, né? Comprei, vi a qualidade do negócio, foi feito para indestrutível mesmo. Não acabava, até que o meu primeiro que eu comprei, eu guardo ele até hoje, tá lá guardadinho. Aí eu vi as luvas, aí uma marca, né? Porque eu sou um cara vaidoso, né? As cores, modelos diferentes, aquele negócio. Virei fanático, né? Porque essa era a minha brincadeira naquele momento. Comecei a ganhar um dinheiro bom com a Várzea. Sim. Não precisava desse dinheiro, porque eu já estava muito consolidado na área comercial, já ganhava um dinheiro legal. Então, para que eu pegava o dinheiro do futebol? Investia em material esportivo e em estrutura. Porque daí eu comecei a ver, eu também, né, meu corpo já não é o mesmo. Tá? Né? Comecei a contratar personal trainer, academia, fisioterapia, né? E todos os acompanhamentos necessários. Então eu investia nisso, aquilo era a minha diversão. Aí você vai para Kings League, dá um boom, daqui a pouco você está recebendo a mensagem da N1, eu gostaria de conversar com você para trazer o patrocínio. Aquilo ali para mim foi já... É um sonho, né?
uma baita de uma realização. A realização, né? E eu te falo, eu renovei com eles, né, há pouco tempo, e até muitos seguidores depois me perguntaram, né, acabei me desligando da Kings Brasil nesse semestre atual, né, e muita gente, pô, agora já era, né, então, pô, você sai daqui, cabe o seu contrato e tal, né, e até pra mim, confesso, né, Achou que ia ser. poxa, a gente não sabe o que vai acontecer, né, porque logicamente, eu sou um cara que já tem uma conduta de treino, de fazer vídeos, essas coisas, porque, como eu disse... Faz parte do seu estilo de vida já. De vida e do meu propósito, né? Sim. Mostrar que a disciplina realmente é o que vai te levar a alguma coisa, seja no futebol, na área comercial e tal, né? Então o pico meu de visualização, de transparecer para as pessoas era justamente a Kings, que é o que, logicamente, qualquer marca quer, né? É um jogo mútuo, né? Então eu também tinha aquele sentimento de puta, né? Será que eu sou um cara importante? Será que esses caras veem que eu tenho ainda? Pô, tô com 33 anos, né? Já tinha passado um ano da Kings. Será que esses caras veem realmente que eu posso brilhar, que eu posso ter esse legado dentro da Kings League, dentro desse universo? Pô, vieram, quiseram, e o meu primeiro contrato foi de 1 ano, ele tinha algumas limitações. Além de renovar, passou para 2, eu não tenho mais limitação. Então hoje eu sou exatamente igual o Hugo Souza, por exemplo, que também é patrocinado pela N1. Não tem acesso a todos os produtos, né? Tenho contato direto com os donos da marca. Então, legal, uma situação que eu não imaginava viver nessa altura do campeonato. Como vocês, né? Se eu tô aqui hoje é porque vocês acreditam, né? Que não só eu vou trazer uma visibilidade, mas que minha conduta fortalece e vai de encontro ao que vocês acreditam também. Isso é a beleza do esporte, né? E a beleza do futebol também, né? Eu acho que o seu propósito de ter disciplina, de ter seu rotina de vida, faz parte do nosso propósito de cuidar de atleta, de estar presente no dia a dia. Você viu que a gente fez a parceria o ano passado, e mesmo assim, depois disso, você vê algumas vezes com o Danilo, a gente conversou uma vez ali no Instagram, eu falei, cara, quando precisar de uma coisa, dá um toque, porque isso conecta, né? Eu acho que é mais do que visibilidade, é a gente ali mesmo, né? É a pessoa, é a conexão, né? E eu acho que o que trouxe você hoje aqui foi a gente ter mantido essa conexão, esse contato. A gente sempre tá vendo você treinando, você posta vídeo sempre ali, mesmo, cara, você tá naquela quadrinha chutando no gol, sabe? Parece que é uma coisa que às vezes as pessoas olham, puta, o que o Ju tá fazendo ali? Mas, cara, tipo, é totalmente... loucura, né? É detalhes que faz parte da sua preparação, que faz parte de uma nova oportunidade que tá chegando. Eu tenho o princípio, né? Porque as pessoas acham que isso aconteceu do nada, né? Mas também, do mesmo jeito que eu fiquei 6 anos sem jogar, fazem também 6 anos que eu retornei, né? E quando eu comecei a ganhar um dinheirinho na várzea, né? Todo mundo me achava louco. Justamente porque, em vez de pegar esse dinheiro e ir para uma farrinha ou ir gastar com a família, que também seria algo legal, como eu já fiz, né? Mas eu comecei a investir isso em situações que trouxessem evolução para o meu futebol, para minha qualidade, para o meu físico e tal, e treino sozinho, constantemente, então sempre fazendo um pouco a mais, e tinha gente que, como em qualquer outro negócio, eu achava o bico, né, aloprava, né, por que esse cara tá fazendo isso, como que você deu o exemplo da quadrinha, pô, o Júlio tá lá chutando bola sozinho, numa quadra, goleiro, né? A Kings pede a finalização, tal, mas pô, sozinho, vai adiante. Escutei, inclusive, de goleiros da Kings, mas tá fazendo isso daqui. A hora que pegou eu na frente, um treino valendo, aí entendeu, porque de 5 bolas foi 4 na gaveta. A única situação eu já entendo qual é o posicionamento do goleiro, eu fiz isso a vida inteira. Não tem como uma pessoa, nem que ela tenha 2 metros de altura, ela não vai conseguir ocupar o gol inteiro. Porque ele tem 7.
O da Kings tem 7x2, né? Não tem como você ocupar. Então, mesmo bem posicionado, que é o tal da bicentriz, que hoje tem os nomes bonitos, né? Que o pessoal fala, você vai ter pontos cegos, pontos falhos, que você não vai chegar. Então, por que o Júlio tá ali chutando? Tudo que tá ali, eles estão justamente nesses pontos cegos. Então eu treinei incessantemente aquilo para na hora da pressão. Por quê? Todo mundo fala hoje o tapetinho preto. Por que tem um monte de gente que vai, que já é famoso, que é isso, quer o pica dali, o pica daqui e tal, não rende lá? Porque é outro esporte. São outras conotações, outro ambiente, outra didática de jogo. Uma hora você tem que ter uma postura, outra hora, daqui 5 minutos você já tem que ter outra. E loucura, né? E pegando o gancho nisso daí, Júlio, o que você enxerga, por exemplo? A gente vê que tem gente do campo, tem gente que é do futsal, tem gente que é do salão. Sim. Como é que funciona a cabeça desse jogador, que é um esporte totalmente novo, que foi criado para gerar entretenimento, Sim. tá? E que a gente vê que o nível é alto, tá? E como é que funciona o rendimento desses atletas, a adaptação, a parte do treino, se teve muita dificuldade, esses atletas que vêm de outra realidade, qual é a dificuldade que sente? Porque é uma curiosidade que gera em bastante pessoa, né? Bom, primeiro, né? A gente não pode esquecer que acima de tudo também é um negócio, né? Então, para ele ser um negócio rentável, ele precisa ter resultados, né? Precisa chamar a atenção das pessoas, precisam ser jogos bonitos, precisa ter o entretenimento que é gerado pelas pessoas de fora, né? Exatamente. Os streamers, as celebridades, mas o foco ainda vai ser o entretenimento dentro de campo, que é o jogo em si, né? Então, você não tem tempo de adaptação, essa é a primeira. Ou você rende ou você não rende. Você vê pessoas que já tiveram no primeiro semestre, ótimos jogadores, não renderam, tchau, para você voltar é muito difícil, né? Então, eu falo, o que as equipes hoje que estão se dando melhor, elas têm em comum? A primeira situação, elas identificaram que não é um jogador de futebol de campo, não é um jogador de futsal ou de salão que vai resolver o problema deles, né? É o jogador de Kings League. Então as pessoas elas têm que entender de uma vez por todas que a Kings League é uma nova modalidade. Assim como eu tenho... eu vou dar esse exemplo, mas para mim ele foi injustiçado, tá? Mas a gente tem o Falcão. O Falcão fez tudo na vida. Quando ele foi pro São Paulo, ele não teve aquele mesmo brilho que ele tinha no futsal. Tá certo que na minha visão o Leão deu uma arrebentada nele, tem a parte política e tal, mas ele tava na fase de adaptação porque é um outro estilo de jogo. Só que ele era um animal no futsal, né? Leozinho, alguma coisa assim. Leozinho hoje da Magnus também, né, que tá tendo, só que ele já teve pessoas com paciência, né? Então ele ficou um bom tempo no Ituano, poucas pessoas. O pessoal tá vendo ele hoje brilhar no Atlético Paranaense, né? Mas quem segurou o rojão para ele ter essa adaptação, dar esse tempo para ele se acostumar, foi o Ituano, né? Então, assim, ali, Kings League, como são microjogos, né? E a gente fala, a galera que está se dando bem hoje, ela identificou que eu preciso ir atrás do cara que ele vai se adaptar rapidamente a esse jogo. Por quê? Porque esse cara, assim, ele vai se tornar um jogador efetivo dentro de Kings League. Ele já não vai mais ser o fulano que jogou futsal, que jogou campo, que jogou futsal. Ele é um jogador de Kings League. Aí você passa por uma segunda etapa, que é planejamento. Então tem pessoas que eu mesmo vi que tinham uma capacidade de render nesse negócio absurda, só que não deram tempo para essa pessoa. Se você não tem o culhão para segurar e dar o tempo para uma pessoa que é visível que ela vai render, você não vai ter time. Entendi. Então quem está na ponta hoje? Se você olhar todos os 3 times ou 4 times que tem 5 vitórias e uma derrota, só que são 3, né? Dendê, G3X e Desempenho hoje, né? Todos eles têm uma base que já está jogando junto há pelo menos um ano. Entendi. Eu acho que esse é um ponto que o pessoal está começando a perceber agora, né? E que alguns times eu vejo que
não faz esse planejamento, né? Só faz um planejamento para um split, um contrato mais curto com os profissionais, mas não fazem um planejamento de 1 a 2 anos. Exato. Né? Porque o esporte hoje é adaptação, independente de qualquer esporte que você faz, o seu treino tem que ser específico para aquela modalidade. Não é só porque eu treino futebol, que o futebol de campo, de futsal, de futset, de Kings League vai ser igual o treino, vai ser diferente, porque a carga é diferente, o ritmo é diferente, a intensidade é outra, o gramado é outro, o tipo de treino é outro. Então eu acho que você se adaptar rápido, realmente tem que se adaptar rápido e tem que procurar se adaptar também, porque eu acho que muitos atletas ali também, eles têm um extra campo também, porque não vivem só daquilo, né? Um ali é personal, o outro trabalha com outra coisa, então tem essa exigência fora do campo também. Sim. Então, as pessoas têm que procurar um meio termo ali que ele consiga evoluir durante uma temporada, durante um campeonato e consiga se manter naquilo, né? Porque senão vai rodar, vai passar e às vezes perde a oportunidade, né? Você tocou num ponto muito interessante, né? Infelizmente, se hoje você tem um trabalho, né, que você tenha que exercer fisicamente ele por um longo período, né, ou vamos colocar ali uma área comercial mesmo, né, horário comercial das 8 às 18, você não vai conseguir entregar na Kings League. Não vai. Até porque, assim, você deve saber melhor que eu. Quando vai começar o split? Quanto tempo antes que os times que se reúnem para treinar antes do primeiro jogo? Às vezes não é nem um mês, né? Teve time que 2 semanas. 2 semanas. Como que vai ter um planejamento em 2 semanas? Como que vai prevenir lesão em 2 semanas? O único time que realmente fez que eu sei, né, que fez uma pré-temporada longa mesmo foi o Fluxo, porque ele não parou, né? Ele deu tempo de sofrer ali quando acabou a Cup, né, em outubro. A gente ficou novembro sem treinar, em dezembro já voltou a treinar, né? A maioria das equipes retornaram no final de janeiro para o comecinho de fevereiro ali, mas a maioria ou voltou no final de janeiro ou depois do carnaval. Porque eu acho que esse crescimento da Kings que tá tendo, visibilidade, essas coisas, eles têm que vir com esse melhora de profissionalismo desse ponto de vista, né? Sim. Porque não tem como, é o que você falou, o entretenimento vai vir também do futebol. Se o futebol não tiver entretenimento, não tiver dando visibilidade, os atletas machucando, as estrelas parando de jogar, cara, vai perder o sentido, né? Vai perdendo o sentido. E a gente está vendo que as pessoas, o público em si, o público ele já absorveu a Kings como uma modalidade. E isso é tanto um fato que hoje a gente já começa a ter estrelas da Kings League. Né? Então nós já temos os nossos jogadores referências, a gente tem Kelvin, a gente tem Lipão, a gente tem Canhoto, a gente tem o Lincoln, né? A gente tem o próprio Andreas, o El. Então a gente tem já jogadores que passaram pelo futsal, pelo campo, né, pelo futset, mas hoje eles são as estrelas da Kings League, né? Então se o público ele já identificou, automaticamente agora o clube ele tem que dar espaço e recursos para que esses atletas se desenvolvam e possam realmente focar nisso, porque o capital ele existe, só que assim, como qualquer outro, né? Seja o futsal, seja o campo, o futset, futebol tem que ter o pataco, mano. Você vai investir muito hoje para colher lá na frente. O que alguns, né, não entendem é isso. Ou outros também, por não ter essa vivência do futebol, estão torrando muito dinheiro e fazendo essa troca. Toda hora, troca. E a Kings ela tem um outro agravante quando a gente fala de planejamento. Porque você tem um elenco extremamente limitado. É um elenco de 12 atletas, né? Então, quando você tem apenas 12 atletas no seu plantio, é mais complicado. 12 atletas e ainda assim, 12 atletas diferentes, né? Muitas vezes. Cada um de um esporte, às vezes um tá começando agora, o outro tá no segundo split, o outro acabou de começar, né? Então, acho que essa diversidade de atletas ali é um desafio tanto para o treinador, mas para a preparação física, principalmente pro o treinador ali que vai fazer a programação, vai fazer a priorização de treino, porque o objetivo é ganhar.
ganha como? Ganha quem machuca menos e ganha quem performa mais. Só que em pouco tempo, cara, vira tipo assim, uma dicotomia, né? Fica difícil, cara, como que o cara vai fazer isso? Como vai fazer? É louco, porque esse campeonato, aparentemente, ele é bem maior do que o outro que teve, né? Que o outro foi mais tiro curto, né? Isso, a Cup é curta. Então. É que eles seguem duas ideologias, né? A gente tem o Split. O Split, ele é como o brasileiro, né? Ele é todos contra todos. E depois tem o Playoff, né? Que é o nosso mata-mata. E a Cup não. A Cup já divide-se em grupos. Então, a fase de grupo, ela é menor e já vai direto para E aí, isso daí que tem quantidade menor de jogador, a Cup seria legal, porque ainda dá para aguentar. Mas um campeonato longo, pode machucar, aí tem aquelas trocas que vão... E normalmente, seja do Split, seja que esse ano vai ser diferente por causa da Copa do Mundo. E eles não querem, né, dividir a atenção, né? Não são bobos, lógico, né? Lógico. Mas normalmente, se acaba o Split, dá 2 semanas está viajando para o Mundial. Aí, então essa equipe que está indo pro Mundial, ela acabou de ficar 3 meses jogando toda semana e vai viajar, ainda vai jogar. E Mundial aí é pior. Aí esse Mundial vai ter a diferença? Vai ser depois da Copa? Vai ser depois da Copa. Vai ter um tempo melhor para descansar, recuperar esses atletas. Porque lá foi eu sempre fui um cara que desde que voltei, né, de jogar futebol, eu sempre tentei me cuidar o máximo possível, né? Mas quando eu fui para a França, me deu um estralo que eu ainda poderia fazer mais. Porque lá foi um negócio muito louco, né? Você jogava um dia, descansava o outro, já jogava outro, emendava, e assim, outra cultura, outra alimentação. Então eu cheguei lá bem fisicamente, mas eu voltei destruído, e eu já não aguentei jogar no meu melhor nível a semifinal. E eu tenho a consciência disso, que eu poderia ter dado um pouquinho mais. Por mais que eu fui bem, eu voltei com esse sentimento, voltei mais pesado, perdi massa magra lá. Então ali eu vi que eu precisava ter um outro tipo de acompanhamento, o alto rendimento. Ali eu sou um cara de fé e eu sempre tenho que agradecer aos orixás por isso, né? Eu, quando tive esse estralo, e minha vontade é perdurar, né, na questão da Kings League, deixar esse legado, a área comercial, esses 13 anos que eu já havia vivido, me sustentou até um nome dentro do meu mercado, né? Então hoje eu tenho uma flexibilidade muito grande de trabalhar, porque eu continuo vendendo sem ofertar para ninguém. Eu tenho muitas pessoas que me indicam, muitas pessoas chegam até mim por parceiros, por indicação de próprios clientes. Então eu não tenho que ter aquela rotina hoje massiva da área comercial de contato, de prospecção, de reuniões constantes, reuniões mais frias para você tentar esquentar. Normalmente quem conversa comigo já está um pouco inteirado sobre o assunto e quer comprar comigo, né? Porque falaram para ele que o Júlio é o cara para fazer isso. Então eu pude brecar minha vida. Então eu conversei, eu estava entrando num momento de ascensão na área comercial, né? Quando a gente passa para aquele estágio de realmente se tornar um empresário e mudar de vida, né? Eu estava naquele estágio quando a Kings League chegou para mim. E eu tive que conversar com a minha família sobre isso, né? Porque eles também já são acostumados a ter um certo padrão de vida, né? Claro. E conversando, meu filho, minha esposa sempre foi uma pessoa que me apoiou muito. Eu pude hoje, então desde a Cup que a gente voltou, eu estacionei minha vida na área comercial, tirei o pé totalmente para poder viver a Kings League. Então treinar 2 períodos todo dia. Então hoje eu tô fora da Kings, mas vocês veem, eu continuo. Por quê? Eu entendo que o que vai trazer o resultado real para mim é a constância. Lógico. Então, por mais que eu não esteja na Kings efetivamente nesse time agora, até era para eu ter jogado fora, mas por N motivos aconteceu de eu não estar jogando a Kings nesse momento, eu continuo... Foi guerra. Essa foi a guerra. Eu continuo treinando, cara, todo dia focado na Kings League. Tô hoje, também mandar um abraço pro Preto, pro Ale, pro Rafa, né? Que são as pessoas à frente ali da comissão do Dendele, me acolheram muito bem.
Eu estou vivenciando o dia a dia com eles, estou treinando, estou me mantendo ativo, né? Mas para que vocês não fiquem boiando um pouco nesse assunto, era para eu estar disputando a Kingsmena, né? Para quem não sabe, ela é a Kings League do Oriente Médio, Arábia, Marrocos, né? Toda a Egito, toda a parte do Oriente Médio ali, tem cada país seu time, mas devido às guerras ali em Israel, o pessoal, né, sabiamente, né, resolveu cancelar esse semestre e jogá-la para outubro. Então eu, que ia para lá, acabei ficando sem time, e graças aí à amizade, né, também acho que o meu comprometimento, me abriram portas dentro do DEM dele e eu consigo me manter lá treinando. Não preciso, olha que benção, hoje eu não preciso, eu tô conseguindo me manter lá sem necessariamente ter o salário da Kings League. Né? Então eu estou bancando hoje o meu sonho de continuar lá, porque eu acredito no potencial da liga, no legado que ela vai deixar e automaticamente no que eu acredito que eu vou escrever dentro dela nos próximos capítulos. Jean, e assim, pegando o gancho, tá? De toda a história que você falou, de toda a resiliência, que eu acho que essa é a palavra-chave do nosso podcast de hoje. Uma mensagem que você possa dar, já que a Kings League ela é voltada e tem um público muito jovem que acompanha, que tem esse sonho de jogar, que tem essa esperança aí de um dia virar um jogador, um atleta de Kings League, não só de futebol. E assim, uma mensagem que você possa dar através de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou para alcançar o que hoje você tem, né? Profundo, hein? Olha, eu nunca fui uma pessoa de analisar muito friamente a minha própria vida, porque como você tocou agora, sempre fui uma pessoa que estava preocupada em lutar e vencer no próximo dia, sabe? Mas recentemente eu escutei, não é uma frase minha, né, do grande mestre Bernardinho, acho que se não é o maior, é um dos maiores treinadores, né, colocando todos os esportes brasileiros aí. Ele fala que na vida, no esporte em si, né, você vai ter dor de qualquer jeito, né? Não tem como você fugir da dor. Então, se eu fosse dar um conselho para a nova geração, exatamente essas palavras que ele usou. Você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Só tem esses dois caminhos. A dor da disciplina, ela pode não te levar no momento que você quer, aonde você quer, mas ela vai te levar lá. Agora, a dor do arrependimento, cara, não tem nada pior, porque você não consegue mudar o que já foi. E aquilo, às vezes, dependendo da proporção da oportunidade que você deixa de passar, às vezes a gente está falando disso, às vezes a gente está falando de um eu te amo para sua mãe. Você não sabe quando você vai perder ela, né? Então, a dor do arrependimento, ela é a pior de todas. Então, se você tem um sonho, foque nisso. É você com você mesmo, né? Não tem ninguém vai ser capaz de tirar isso de você. Pode não ser agora, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas o sonho só morre quando você desiste. Enquanto você lutar, você ainda tem chance. Então esse é o conselho que eu deixaria. Eu sou fã desse cara. Perfeito, cara. Sensacional, hein? Eu acho que hoje, cara, eu acho que foi um dos podcasts, assim, com mais conexão, eu acho, né? Com mais, assim, personalidade, com mais pessoa mesmo, assim, sabe? Porque foi muito legal, cara, a gente saber de toda a sua história, porque a gente acha que as coisas são fáceis, né? Sim. Que tudo veio, que você não precisou se esforçar. Claro que a gente sabe que atleta se esforça, mas, pô, por tudo que você já passou, sabe? Você tentou ser atleta, ser jogador, depois desistiu, ficou frustrado por conta disso, voltou a pesar 120 quilos, sustentou um comércio na área comercial, que é o que te dá embasamento hoje pra você continuar insistindo no teu sonho, que era desde criança. Cara, isso não é fácil, cara. Isso é muito, muito, muito difícil, né? E você ter essa cabeça de uma porta ter fechado pra você e você ter tranquilidade de aceitar isso, com tantas coisas que você já falou hoje, placa tectônica,
passaporte, guerra. Cara, é coisa que às vezes foge do nosso controle. E às vezes quando as coisas fogem do nosso controle, dá mais raiva ainda, né? Dá muita raiva. Caralho, velho, eu fiz de tudo, mano. Por conta disso, sabe? E você ter calma, você ter tranquilidade de, cara, continuar, de ter disciplina ainda. Cara, isso aí até motiva a gente em tudo. Não só na parte profissional, mas tudo na parte pessoal, que você falou de falar eu te amo pra tua mãe, de qualquer outra coisa que às vezes você tá segurando ali e não consegue falar, né? Cara, sensacional, parabéns mesmo, torço muito por você aí. Cara, quantos anos você tá? 32 anos? 33? Agora eu tô com 33. 33 anos, a gente sabe que futebol, o goleiro ainda vai mais ainda, então, vai dar cara, pra eu brincar um vai dar pra pouquinho. você brincar demais ainda, dá pra gente cuidar muito de você aqui ainda. Obrigado, viu? Top mesmo. Vocês. Ô, João, eu queria agradecer, tá? Por essa aula que ele deu hoje, né? Contando sua história, foi um prazer gigantesco conhecer, entender o que te trouxe até aqui. E assim, e a mensagem que você deixa para esses jovens, né, essa nova geração, acho que é de grande valia, porque infelizmente hoje precisa de pessoas mais conscientes, né? Com calma, né? Calma. Com calma. Todo mundo Ver- quer ansiedade, que Todo mundo resolver quer as para coisas pra ontem, exatamente. E isso é muito importante. Então, nosso muito obrigado. Sinta-se à vontade, em breve voltar aqui pra gente, porque tem mais notícia ruim que ele disse que não contou. Se soubesse de todas, né? Ele não ia ser de mentira, ele estava tudo chorando. E queria agradecer também a todos que estiveram até aqui, até esse momento. Tá? Se gostou, compartilha, curte, indica para o amigo, que é uma história muito legal de vida e que foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Boa. Vambora? Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, galera.